O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Talvez só não consegui cumprimentar você que chegou agora, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês e rever, porque, assim, eu acho que eu conheci a maioria de todos. Então, pela convivência que a gente teve, ou em universidade, ou em escola técnica, ou na associação comercial, ou no mercado comercial mesmo, mas eu fiquei muito feliz, porque fazia muito tempo, viu, Ana? Cadê a Ana? Fazia muito tempo que eu tinha até desaprendido, porque eu dei aula durante 30 anos, aproximadamente, na Unifran e na escola técnica, e chegou num ponto, eu falei, não, tem que parar, porque eu cansei de comer bauru todo dia, à tarde, sair correndo da empresa e dar aula. E essa vida não precisava melhorar um pouco, né? E aí, conversando com elas, você faz uma palestra assim, 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 assado? Eu falei, não, tudo bem, vou organizar. E começamos a pesquisar um pouquinho disso daí, e a nossa vivência, eu conversei aqui, estava conversando com o Gonçalves, anos atrás, quando nós fomos no Rio conhecer o Conselho, o Centro de Operações Rio, vai fazer mais de 10 anos, 15 anos, mais ou menos. E aí a gente está envolvido com isso tudo. É polícia daqui, é polícia civil, é delegado de cá, é polícia militar de lá. Então, nas reuniões do Conselho Municipal de Segurança, a gente tem noção de tudo que está acontecendo na cidade. E depois eu vou comentar um pouquinho disso daí. E a nossa vivência, que a gente tem tanto na área didática de escola, universidade, a gente tem 40 anos de empresa já também, trabalhando com segurança. A gente deixou um pouquinho a área de telecomunicações hoje, porque praticamente ela ficou tudo na base do celular e o WhatsApp. Então, está tudo voltado para isso. Até as grandes empresas estão voltando para esse tipo de mercado. E aí a Ana comentou comigo, eu falei, Ana, tem muita coisa que a gente pode comentar. E a gente eu comecei a preparar esse bate-papo nosso aqui e percebi que eu não poderia falar para corretores de imóveis, porque eu não sou especialista nisso, então preciso me policiar também, porque eu não conheço do mercado. Eu queria achar alguns tópicos que são dores de vocês também. Você pega a cidade de Franca hoje, eu ando muito, né? E você pega a cidade de Franca, tem muito terreno vazio e construção que vão abaixo. Eu falei, caramba, por que acontece isso? Mas é uma coisa que a gente pode conversar depois no bate-papo. Eu não sei, Ana, posso falar quanto tempo? Até meia-noite, não. Não. Mas a gente pode contar alguns causos, porque os causos que fica interessante, né? Quando a gente começa a falar de tecnologia, e eu não quero ser muito tecniquez, cheio de tecniquez, porque a informação tem que vir o mais fácil possível. E foi isso que a gente tentou colocar nesse bate-papo nosso. Então, qual que foi o tema da palestra? Nós precisamos falar, está na moda falar inteligência artificial. Tudo é IA para cá, IA para lá. Aí a Ana fala assim, Zé, me dá uma foto sua para a gente colocar no convite. Eu peguei uma foto que eu tinha no arquivo do meu computador, que era de um quadro, de um painel, que tem a foto da gente lá, quem foi presidente da associação comercial, tem a foto de todos os ex-presidentes lá. Eu tinha aquele arquivo e mandei para ela. Ela falou, não, Zé, eu preciso dela colorida. Eu falei, ixi, ferrou. Eu não tinha ela colorida. Aí o Paulo, que trabalha comigo, falei, Paulo, eu preciso passar essa foto para colorida. Ele falou, manda para mim. Mandei para ele. Aí ele me perguntou, que cor que é o terno? Eu falei, chumbo. Que cor que é a gravata? Roxa. Que cor que é a camisa? Branca. Tá bom. Aí, dali 5 minutos, voltou a foto que ele me mandou de volta. É essa foto que está no convite aí. Aí, eu até mostrei para o Pedro agora mesmo, a foto que deu origem. A gravata era vinho, não era roxa, e o terno era cinza, não era chumbo. Mas foi o que deu para fazer. Mas precisava ser rápido, porque a Ana
ela, né, ela fala e já dá em cima, devolve a informação. Aí eu consegui fazer assim. Eu não, o Paulo fez para mim com IA. E eu comecei a ver isso com IA, quanto prático que é. Hoje eu precisei responder uma pessoa, era uma mensagem, um gerente estava deixando uma entidade e estava um outro assumindo. Falei para a IA assim, preciso de um ofício falando lararararará, o nome desse cara, o nome do outro, esse está sumindo, esse está chegando. Cara, ficou lindo. Ficou lindo. Já saiu, já postei, arrumei, consertei, porque vem umas coisas assim, adaptei tudo, mas você tem que conferir tudo. E tem uma coisa interessante, eu não sei porque, talvez eu não saiba usar ainda, não consegue copiar o texto. Você consegue printar, mas copiar não copia. Não sei se não estou usando direito, porque a gente está usando a plataforma grátis, né? Porque tem um tempo, a quantidade de uso que você faz no dia a dia. Então, se você quiser usar mais, você tem que pagar. E talvez possa ser por causa disso. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de segurança. Eu tentei voltar o nosso bate-papo aqui para falar de IA voltado para a segurança. Que hoje é bonito, o pessoal fala, nossa senhora, eu pus um sistema de segurança com IA. Enche a boca para falar, né? Mas pode ter furo. Se não for feito do jeito certo, vai ter furo. E esses furos aí que acontecem 1001 problemas com empresas, com instaladores, coisas desse tipo. Então, eu dividi mais ou menos essa apresentação para a gente falar de segurança bem rapidinho, porque o que interessa é o IA, porque está na moda. Está na moda, é IA para cá e IA para lá. E eu dividi ela em sistemas de alarme e sistemas de CFTV. Vai nos sistemas de alarme, primeiramente, por favor. O próximo. A gente pode falar que alarme, hoje, subdividir ou classificar, alarme para residência, alarme empresarial, pode ser com fio, pode ser sem fio, pode ser monitorado, pode não ser monitorado, pode ser inteligente e controlado por um aplicativo. Depende do bolso de cada um e aonde você vai usar. Podemos colocar sensor para detectar intrusão, sensores magnéticos, sensor de barreira, de quebra de vidro, até fumaça e incêndio. Nós já tivemos roubo numa loja de departamentos que o cara desceu de rapel do teto. Isso foi lá em Uberaba. Umas coisas que você fala assim, não acredito que acontece isso até hoje. Mas já fazem uns... Quantos anos, Alex? Uns 10 anos, né? Então, o alarme disparou, a pessoa foi lá, olhou assim, a corda estava para cima. Era alto o lugar, bem alto. Tinha 2, 3 pisos assim, em volta. E o cara desceu de rapel. Então, são coisas desse tipo que, na hora de se fazer um projeto, precisa avaliar a aplicação e aonde vai se colocar diversos tipos de sensores e alarmes. Passa para mim, Paulo. Vou falar um pouquinho dos alarmes com fio. O que acontece com o alarme com fio? O fio está lá, não tem barreira. Você passou o fio, ele vai funcionar. Só que é muito mais complicado e mais trabalhoso do que um sistema que você possa fazer sem fio. Hoje, nós tivemos um cliente outro dia que quis fazer a indústria dele tudo sem fio. Eu falei, meu Deus, eu preciso convencer ele a não fazer. Mas fui voto vencido. Ele fez... Todos os funcionários trabalham com notebook, é lá no distrito, e ele queria que todos os notebooks conectassem sem fio. E ele fez fazer, pôs vários roteadores esparramados na empresa inteira, a grande empresa, e eu falei, e a hora que acabar a energia? Não, aí ele colocou no break em tudo, e está lá funcionando, está feliz da vida. Mas ele investiu, vamos falar assim, quase 2 vezes mais para fazer uma coisa que funcione, né? Passa para mim. Já a parte de alarme sem fio, a tecnologia hoje, ela nos permitiu fazer uma coisa que a gente não conseguia fazer de jeito nenhum.
os fabricantes não conseguiam fazer, que era informar quando o dispositivo, o sensor, qualquer coisa desse tipo, estava sem bateria. Ele não informava. Aí a empresa de monitoramento sofria com isso, porque acabou a bateria, teve um evento lá, e aí o trem não funcionou. É horrível essa situação. Hoje, essa linha que a Intelbras tem, chama 8000, ela consegue reportar quando a bateria está fraca. Ela dura 2 anos, 3 anos, tem casos de durar até 5 anos a bateria. Mas ela avisa, 2 meses antes, 3 meses antes, precisa trocar a bateria, abre um evento, quem toma conta disso. Então, o que acontece? Aonde você não quer obra, tem que ser isso aqui. É mais caro? É, mas muito mais prático. Eu fui ontem foi, acho que foi ontem, fui a Ribeirão, um cliente lá, era uma baita de uma loja, uma obra, chovendo, aquele barreira, aquela coisa irada toda. Eu falei, ixi, não vou nem pensar, vou fazer tudo sem fio. Falei para o dono, ele falou, não, eu quero tudo sem fio mesmo. Mas o cara entendeu a pegada. Eu falei, não, meus vendedores vão andar com notebook aqui dentro da loja, e ele vai sentar em qualquer mesa e já vai fazer a venda para o cliente. Para aquela aplicação, ficou muito legal usar alarme sem fio. Para passar. E aí a gente divide os alarmes em monitorados e não monitorados. Monitorados são aqueles que têm uma empresa que recebe os eventos que o dispositivo, que a central vai gerar. Ela gerou um evento lá, um disparo. A gente fala disparo quando toca a sirene. Teve uma intrusão, o sensor pegou um movimento, qualquer coisa desse tipo. A gente costuma falar um disparo. E esse disparo, a empresa de monitoramento toma providência. O que ela pode fazer? Ligar para a pessoa de contato. Em último caso, quando tem 1 disparo, 2 disparos, 3 disparos, é certeza que é um arrombamento ou uma falha sistêmica de tudo. E aí essa empresa toma providências, até chamando a polícia ou um carro de apoio, que a gente chama de pronta resposta. E essa comunicação entre a empresa de monitoramento e a central de alarme, hoje não existia isso. Vamos falar assim, há uns 20 anos atrás, não existia. Ou era linha telefônica ou era rádio. Não existia internet, os equipamentos não passavam pela internet, a sinalização. E GPRS. GPRS é uma comunicação mais básica que existe de um celular. Então, basicamente, é como se você pegasse a central de alarme, enfiasse um celular lá dentro e fala, comunica com a central. E ela manda dados pelo celular. Basicamente, é isso que existe. Põe um chip, se coloca um chip dentro da central de alarme, numa plaquinha, que chama placa de GPRS, e ela comunica com a central via celular. Vamos supor que houve... Só afastar um pouquinho. Que houve uma intrusão, e o cara foi lá, tinha uma linha telefônica, e o ladrão foi lá e cortou a linha telefônica. A central e cortou a internet. O alarme ficou perdido, porque a central de monitoramento não vai ter noção do que está acontecendo. Quem vai ter noção vai ser só a placa de GPRS, que vai mandar essa informação para a central via celular. Não sei se deu para entender. A placa de celular, que é a GPRS, ela vai mandar a informação para lá e lá vai receber o evento certinho. Então, clientes corporativos um pouco de porte médio, grande, todos usam hoje GPRS. Tem um porém também. As operadoras de celular, de vez em quando, elas fazem atualizações, e quando eles fazem de madrugada, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. E esses eventos, quando para, é como se fosse desligar um computador e ligar de novo. Aí chega esses eventos tudo lá, tudo na mesma hora. Isso, para nós, também é um outro transtorno. E a gente é obrigado a usar chip da Claro, chip da TIM, chip da Oi, chip de todas as operadoras. Agora conseguimos uma, chama Arkia, que ela já vem com 3 operadores no mesmo chip. Então, eu consigo, se um não tem sinal, o outro tem, e por aí vai. Muda para mim, Paulo. Os alarmes mais simples são aqueles que não tem como fazer monitoramento, disparam sonoro ou visual,
e localmente, mas depende de alguém ir lá e pôr a mão, fazer alguma coisa. Esse é o grande problema, porque as grandes reclamações que existem na cidade são de pessoas, vizinhos, que acordam domingo de manhã com uma cerca elétrica disparada, com uma central de alarme, e aí fica aquele barulho, você cai da cama e está aquele barulho lá enchendo as paciências. Então, o que fazer? Tem, hoje, a maioria dos dispositivos, eu vou falar daqui um pouquinho, tem como você entrar no celular e desativar o dispositivo. Mas aquelas centrais antigas, cerca elétrica antiga, coisa e tal, já não tem isso, precisa de alguém ir lá. O cara viaja, vai para o rancho, deixa a casa aqui, acontece o evento, e aí fica aquele troço disparado lá. Tem programações que você fala, dispara X minuto e para. Se tiver disparo de novo, faça de novo. Aí fica intermitente. Porque muitos de vocês já devem ter passado por essa situação que enche as paciências, né? Pode ir, Paulo. Aí, é o que eu estava comentando. Controlado por um smartphone, um celular, hoje você pode usar o Wi-Fi do celular via 2G, 3G, 4G para monitoramento remoto e integrar com outros dispositivos inteligentes de uma casa. Hoje está na moda, né, você falar 4G, 2G, 3G, 4G. Só que ninguém parou para pensar o que é isso. 2G, a frequência de celular, ela tem uma frequência que trabalha a 2G, a 3G. Não quer dizer que uma é melhor que a outra. São frequências diferentes, são sinais diferentes, num nível diferente. O sinal, se você falar 4G, 5G, agora está na moda falar 5G. Mas isso, Franca, tem algumas estações que já tem 5G. O pessoal da Algar me chamou lá outro dia para passar essas estações. E o que acontece com o 5G? É uma frequência diferente. Chegaram muitas rádios que estavam usando algumas das frequências, tiveram que mudar de frequência. Aqui em Franca tem algumas rádios que já estão trabalhando em outra frequência, tiveram que sair da frequência de AM também. Então, esses alarmes podem trabalhar tanto pelo Wi-Fi do local, ou com o sistema 2G, 3G ou 4G. Pode passar. Ele pode escolher o G que ele quer ou não? Ele pode escolher na hora de comprar. Porque existe o GPRS, 2G, 3G e 4G. Na hora de... Eu pensei que 4G tivesse todos os outros G. Ele até tem várias outras frequências junto, mas a 2G não tem as frequências que o 4G tem. O que acontece com o 2G? Sabe essas maquininhas de cartão de crédito, que você pôs de gasolina, coisa e tal? Você tem aquelas maquininhas. Elas usam a frequência, as mais antigas usam tudo frequência que está na faixa do 2G. E o que acontece com elas? O alcance delas é melhor. Conforme, é um pouquinho diferente isso daí. Mais alta a frequência, o alcance é menor. Quanto mais baixa a frequência, o alcance é maior. Isso daí, senão eu vou ter que falar de comprimento de onda, e a coisa vai pegar um rumo aí. Eu não queria falar no Techniquez, não. Mais ou menos. Os celulares, antigamente, vocês lembram do Motorola PT550? Ele pegava sinal, onde você chegasse, subia no telhado, pegava, ia para o rancho, coisa e tal. Isso não tem mais. Tem até uma curiosidade, eu tive que estudar celular também. Ele esquentava a orelha. E uma vez, um juiz aqui de Franca, não sei se foi de Franca, se foi de Orlândia, quem foi que pediu para fazer um laudo, que uma pessoa entrou com uma ação que o celular estava esquentando a orelha na hora que ele falava. E o problema é o seguinte, que o celular, conforme você vai se distanciando da estação, ele automaticamente sobe a potência de transmissão. No que ele sobe a potência de transmissão, ele irradia mais frequência, acaba esquentando, vamos falar, o pé do ouvido. Aí, porque pode dar isso, pode dar aquilo na pessoa, pelo ouvido. Então, você tem 1000 coisas que acontecem por aí no mercado. Pode passar, Paulo. Gente, quando tiver essas curiosidades, assim, se deixar, eu vou falar aqui até amanhã. Tá? E a parte de sensor de alarme, que hoje, o que ele detecta? Estou vendo um sensor lá. O pessoal acha que o sensor ele pega quando você está de frente. Não, ele pega de lado.
Então, você pega aquele sensor, está no cantinho bonitinho lá, a porta está lá. Mas, se ele tivesse mais para cá um pouquinho, ele ia pegar na hora que alguém cruzasse. Aquela lente lá, ela é cheia de vamos falar assim, de raios que você não vê, que ela transmite. No que você passa num, ele recebe que você cortou ele. Passa no outro, recebe que cortou. Então, o certo dele, se eu tenho uma porta ali, ele está na lateral. Porque, na hora que você passar, você vai cortar vários feixes do sensor. Observa aquele sensor. Toda vez que o Zé mexe... Quer ver? Eu vou chegar aqui, ele vai parar. Certo? E a hora que eu cortar aqui, ele vai me pegar. Quer ver? Ó, ele vai me pegar agora. Se eu tivesse aqui, eu vou ficar parado, ele vai ficar apagado. Conforme eu vou chegando, aqui ele vai pegar, que eu estou bem na cara dele, também a massa é muito grande, né? Então, não tem nem jeito. Se pedir para rastejar, então... Aí eles falam assim, eu falei rastejar, né? O que acontece? Os ladrão, eles perceberam que, se rastejando, conseguia fazer, dibrar algum sensor, pôr capa de chuva em cima, coisa e tal. Alguns sensores mais antigos poderiam acontecer, porque ele deixa uma zona de sombra bem debaixo dele. E aí, os fabricantes hoje, eles já estão... Esse aqui, sensor, não sei se estão percebendo aqui, ele tem a lente por baixo, para ele jogar sinal para baixo, para evitar essa zona de sombra. Então, é muito complicado isso daí. Para cada lugar tem um tipo de sensor próprio para isso. Por isso, precisa fazer um projeto correto. Passa para mim, Paulo. E eu esqueci de falar. Ali, ele é passivo, porque ele está parado. Agora, aqui eu estou falando de um sensor ativo, que a gente chama de barreira, né? Você cria um feixe de infravermelho aqui, a hora que você interrompe esse feixe aqui, há um disparo. A pergunta: dispara com passarinho, com galinha? Dispara. Subir um gato ali em cima, ele vai ter um disparo e vai gerar um evento. Esse melhorou muito o funcionamento desse tipo de produto hoje, porque eles já têm uma tecnologia bem melhor. E já existe sensor que é uma barreira mais ou menos dessa altura aqui, deve dar em torno de 1,5 m, que a gente usa muito para fechar perímetro. Então, você tem um perímetro muito grande e, às vezes, a pessoa acaba adentrando nesse perímetro. A hora que passa numa barreira dessa, ela não vê nada, mas acontece. Aí tem um disparo. A não ser que for um cara bêbado e, de vez em quando, vai quebrando tudo. Aí não tem o que segure, né? Passa para mim. Oi. Esse aqui é um tipo de sensor, parece ser simples, né? É um sensor magnético, mas é o que mais funciona. Ele não dá tanto piti. Por quê? Ele tem é como se fosse uma ampola de vidro aqui, com contato lá dentro. Esse aqui está aberto, esse aqui está fechado. A hora que o ímã chega perto, ele fecha. Aqui ele abriu, o ímã chegou perto, ele fechou o contato. Só que em sistema de alarme é ao contrário, está sempre fechado, né? E aí eu coloquei alguns, mas em projetos maiores é interessante usar sempre portas grandes, usar aquele tipo de sensor, com suporte, para ser mais robusto, evitar qualquer coisa diferente, de alguém chutar o sensor, quebrar. Isso é o que mais acontece. Passa para mim. E aí tem mais uma coisa, sensor de quebra de vidro e de impacto. Hoje, o jeito mais fácil de entrar é furar um buraco na parede de uma determinada residência. Se for indústria, então, você tem uma parede. Normalmente faz de bloco de cimento. Uma marretada, você furou o buraco. E a gente fala, orienta o pessoal, principalmente o cara faz um depósito de couro e põe os couros tudo encostado na parede. Se tiver um funcionário mal intencionado, o que vai acontecer? Ele já fala, quebra ali, que lá ali vai ser o lugar. E teve casos em algumas cidades que nós tivemos que fazer, vamos supor, nessa parede aqui, tivemos que colocar 4. Porque os caras, naquela situação, não tinha jeito, precisava colocar vários, porque era um tal de quebrar a parede e entrar, vamos falar assim, numa sala técnica, onde ali não podia entrar. E aí começa a se gastar um pouco mais com isso daí. Então, o que acontece? A hora que você vai ter alguma coisa que vai ter valor, coloca no lugar não
em volta do perímetro da obra, da edificação, mas no meio da obra, para dificultar um pouco mais. Mas aí todas têm isso. Daí o Magazine Luiza usa muito esse recurso, porque onde eles guardam celular, coisa desse tipo, eles têm ali, tem tudo que vocês pensar tem ali. Passa para mim, Paulo. Eu não gosto nem de ficar falando, porque dá azar. Não pode nem pensar. Sensor de fumaça e incêndio. No Brasil, a gente não tem muita... Não é muito prático usar sensor de fumaça. Você vê em hotel, fica aquela luzinha vermelha piscando lá, e aquela luzinha vermelha enchendo o saco lá. Você fala, pô, aquela merda lá está lá. Todos sabem que, quando a gente dorme, o olfato da gente, a gente perde o olfato. E se acontecer, você largou um cigarro, sei lá, você está fumando, pegou fogo, vai ser difícil você acordar. Então, normalmente, se coloca isso daí em hotel, detetor de fumaça, para poder se despertar com barulho. Você vai despertar com barulho, não com a fumaça do fogo que você está pondo lá. Não sei se vocês me entenderam. O barulho que vai te acordar. Então, esse tipo de dispositivo aqui, ele é autônomo, ele fica lá, deu uma fumaça e vai disparar, e vai fazer barulho para você levantar. Me entenderam? Então, beleza. Pode passar, Paulo. Isso daqui é uma coisa que o pessoal não usa, eu não acredito, cara. A gente começou em algumas indústrias químicas, às vezes acaba usando, mas ele tem um alarme na casa da pessoa. Existe uma programação que chama Zona 24 Horas. Se ele colocar um detetor de fumaça, na cozinha que seja, lá, ligado 24 horas, nessa zona 24 horas do central de alarme, ele pode mandar esse reporte, a hora que ele disparar, mandar para a central de monitoramento. E é uma coisa, um sensor desse deve custar R$200, coisa desse tipo. Não custa mais que isso. Mas é de uma facilidade, de uma praticidade muito grande. Ele é autônomo. Pode passar, Paulo. Oi. Aí a cerca elétrica. A cerca elétrica hoje é o mais comum dos sistemas de proteção hoje. É muito básico, porque ela garante uma coisa interessante. Porque o ladrão, ele pensa assim, eu tenho 2 casas para ir. Ele olha como que ele vai sair. O ladrão é um pouquinho mais inteligente, né? Como que ele vai sair. Para entrar, ele vai entrar de qualquer jeito, mas e para sair? Em Curitiba, teve isso daí já faz alguns anos, eu li um estudo que o ladrão gostava de ficar fechado nas casas. Eles preferem lugar bem fechado do que lugares que o pessoal, quem passa na rua, vê o que está acontecendo. Então, é uma coisa que chama muita atenção, porque todo mundo quer fazer muro alto, coisa e tal, mas ladrão gosta disso, para ele poder ficar o tempo que ele quiser lá dentro. Agora, a partir do momento que você tem uma movimentação, que alguém da rua passe, aí a coisa muda de figura. E ele já vê como que ele vai sair. Depois eu vou passar um vídeo para vocês aí, para vocês verem mais ou menos como é que eles ficam. A gente tem inúmeras gravações de vídeo, eu fui tentar separar algumas, mas a hora que um sistema de segurança toca, ele fica maluco, ele anda de roda. O ladrão, ele anda de roda, ele não sabe para que se corre, porque primeiro que está escuro. A câmera está pegando ele, mas está escuro. E ele fica perdido, fica com barulho de sirene, ele fica perdido. Ele perde rumo, perde tudo. Pode passar, Paulo. Aquela cerca elétrica, desculpa, aquela cerca elétrica ali, ela já tem central de cerca elétrica com aplicativo, tá? Você pode, com o aplicativo, você desliga a cerca. Aí eu vou falar um pouquinho de segurança. Eu coloquei esses slides de fechadura, porque muita gente me pergunta, pô, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? As fechaduras elétricas, o jeitão delas continua do mesmo jeito, aquelas que tinham da HDL, aquilo lá ainda, hoje ainda é daquele jeito. Passa para mim, Paulo. Só que eles foram aprimorando. Aí, essa aqui já é uma fechadura com eletroímã. Aqui tem o material ferromagnético, e aqui, a hora que você energiza o eletroímã, a hora que um chega perto do outro, eles atracam. É como se fosse assim, gruda.
Só que, se acabar a energia e essa energia daqui for embora, isso aqui abre. Então, isso daí, para a segurança, aquela porta que abre toda hora, que precisa de alguém entrar, funciona. Mas uma porta de segurança já não é isso. E ela é vendida assim, eu aguento um chute de 150 quilos, de 300 quilos, e por aí vai. Tem porta, precisa colocar 300 mais 300, prende em cima, prende embaixo. Então, esse tipo é uma fechadura eletroímã. Aí, o pessoal adora vidro. Vidro, a hora que vem para o nosso lado, é um problema crônico. Por quê? Existia antigamente, hoje eu não sei como é que está, fechadura com o vidro é com recorte. Recorte, assim, vem o blindex, tem um recorte para você adaptar a fechadura. Tem outros que é com furo. 2 furos para você prender a fechadura. Aí os caras pegaram uma chave de fenda, chega, empurra a fechadura, assim, faz força, estoura, acaba entrando, sem quebrar o vidro. Você nem sabe por que aconteceu. Aí, as fechaduras de recorte hoje já não são muito usadas, prefere a de furo, porque de furo a fechadura ela vai movimentar muito pouco na hora que tiver alguma força entrando. E aqui, essa aqui é de solenoide, na hora que eu aciono, ela tem um pino que trava do lado de lá, como se fosse um batente. Então, esse é um modelinho de... Eu peguei o exemplo mais fácil que tinha. Fechadura digital também está na moda, né? É bonito, você vê nas novelas, o cara que é barulhinho, piriri, piriri. Pergunta se alguém tem um manual na hora que acabar a bateria, para poder resetar ela e abrir a porta. Esse é o grande problema. Mas funciona. Com o digital, muitos condomínios hoje chegam para a gente e falam assim, eu quero digital, quero identificação por facial, larará. Muito legal. Mas acontecem alguns problemas também. Tem alguns sistemas que não memorizam uma tentativa de intrusão. Ele vai marcar só aquelas pessoas que estão gravadas lá, que estão no banco de dados. Mas, se você tentar ir lá, eu não tenho a sua gravação. Então, isso daí a gente precisa ficar de olho nisso, ver se vai te atender no contexto geral, o que vai fazer. Mas o índice de acuidade desses sistemas hoje de facial está na ordem de 99%. E é que ninguém dá o devido valor na foto que precisa colocar dentro do sistema. Manda uma foto de um celular. Sim, tirou assim, manda. E aí, com a gravata, você já viu, né? E aí, o que acontece? Existem parâmetros, distância de olhos, distância do olho para o nariz, coisa e tal. E esse reconhecimento facial é baseado nessas distâncias de tudo. O banco está usando o facial para fazer você poder a sua conta, quando você vai fazer algum dispositivo. Hoje eu recebi um vídeo lá que os caras já estão pedindo, bandido, né? Já estão pedindo para a pessoa, não, eu preciso fazer uma ligação de vídeo contigo. Ele faz uma ligação de vídeo e pega seu facial. E aí vai, né? Oi, é complicado. Eu vou mostrar daqui um pouquinho, eu estou tentando correr um vídeo do que aconteceu hoje. Quem viu o jornal da IPTV hoje, IPTV 1, o que aconteceu? Você viu? Falar, cara, onde nós vamos parar? Então, eu peguei aquela reportagem hoje, eu vou passar para vocês um pouquinho. Passa para mim, Paulo. Eu vi alguns incêndios dessa bicicleta elétrica. Bicicleta, não sei se é uma motoca, o que foi que aconteceu, que pegou também. Eu vou tentar, deixa eu só ver quanto está meu tempo aqui, falar um pouquinho de CFTV para a gente poder chegar nas IA, e eu quero mostrar os vídeos, porque isso daí que vocês poderem perceber que mundo, aonde nós estamos. Paulo, manda ver. A gente pode falar de sistema de câmera, basicamente os sistemas que são analógicos e os sistemas que se chamam IP. O que é uma coisa analógica, o que é uma coisa IP? Uma coisa analógica é aquela, vamos falar, uma câmera analógica, ela pega a imagem, transforma em sinal elétrico, transmite esse sinal elétrico até chegar no gravador, o gravador vai pegar esse sinal, vai transformar em dados para poder gravar num HD. Basicamente é isso. Agora, o sistema IP já faz diferente.
ele já processa a imagem lá, transforma em dados, transmite dados da câmera até o gravador, e o gravador já recebe em dados. Só que, antigamente, vamos falar assim, da ordem aí de uns 15 anos atrás, isso era muito caro, a parte de IP. Depois, hoje já virou praticamente, vamos falar assim, uma câmera IP. Vamos falar assim, comparando uma com a outra. Ela vai custar aí 20% a 30%, um pouquinho mais caro que a outra. Mas a qualidade é extremamente melhor. Passa para mim, Paulo. Então, para mim ter um sistema de CFTV em casa ou em qualquer indústria, escritório, a gente vai precisar das câmeras, do gravador, o HD, que é o sistema, é o disco que vai gravar essas imagens, e um software para poder tratar essas imagens. Aqui em Franca, só para você ter uma ideia, nós estamos há 40 anos. Só uma ou duas empresas de Franca que usam software de VMS. Software de VMS é um software que você tem que comprar, pagar a licença para usar aquele software. E aí, mas ninguém acha que tudo quanto é software é pirata. Igual se pegar o computador de cada um de vocês, quem tem licença de Windows, licença de... É muito difícil, acaba usando tudo os piratas. Tem os softwares da Intelbras, principalmente, que são gratuitos. Mas, quando você quer muita coisa, você tem que pagar. As pessoas não entendem isso. Não entendem. Por mais que você fale, não entendem. É caro. Caro. Caro que eu falo, uma licença. A Intelbras lançou um agora, chama Defense. Você vai comprando, vamos supor, para 16 câmeras é um preço, para 32 é outro preço. Eu quero leitura de placa, eu não quero leitura de placa, eu quero detecção de face, não tem detecção de face. E aí você vai comprando. É igual acessórios de carro. Os cabos que vai usar, os meios de transmissão, fontes, conectores, no break. Muitos sistemas, o pessoal não põe no break, acha que vai funcionar indefinidamente, mas a energia acaba. Nós tivemos na empresa que fazia uns anos atrás, um investimento, eu tive que comprar um gerador de 60 kVA para a empresa. A gente tinha 2 outros geradores que tocavam, mas a demanda foi muito grande de energia, tive que comprar, não tem o que fazer. A hora que você vai ficar um dia sem energia, que estão mexendo na rede, um carro vai, como é que eu fico sem energia? Não faço nada. Pode passar, Paulo. Aí, para falar um pouquinho das câmeras, pode passar. Esse canhãozinho aí, que a gente chama de câmera bullet, nos Estados Unidos, ele é muito mais usado que as outras câmeras que eu vou falar depois, que são as DOMI. Mas eles não tem problema de roubo lá. No Brasil, no começo, eles laçavam essas câmeras assim, para roubar os ladrões. Então, tudo depende do lugar onde está sendo usado. Ele tem maior precisão para você poder mexer nele e é muito usado em ambiente externo. Vou colocar outra. Essa daí é a câmera tipo DOMI. Ela é mais discreta, para usar no teto. E aquele número IP66 é uma referência que a gente tem do índice de proteção que ele tem. Existe uma tabela, IP65, IK10, para cada uma é para uma coisa. E essa IP66 ela tem uma vedação para suportar tantos minutos com respingos de água. Não é pegar a câmera e enfiar dentro de um balde. Não é isso. Tem muita gente que acha que o celular tem IP66, vou jogar na piscina. Vai ver, o celular está lá, estragado. Ela é mais difícil de ser roubado. E eles fazem um negócio, eu não consegui ainda convencer nossos técnicos, nem meus vendedores, de que esse tipo de câmera ela foi feita para pôr no teto, igual aquela que está ali no cantinho. Ela foi feita para ficar daquele jeito, mas não colocado de chapa na fachada da casa. E, adivinha, a maioria das aqui em Franca são colocadas desse jeito. Põe um protetor, desenvolveu-se um protetor para colocar do lado de fora, para evitar roubo. Em Ribeirão Preto já não é assim. Lá já coloca a bullet. Aí, se eu for lá perguntar para um distribuidor, qual que vende mais? Vende bullet. Aqui em Franca, vende DOMI. Então, é complicado, vai de cada cidade. Essas câmeras aqui, a Speed DOMI, essas daqui tem na cidade. Nós fizemos a implantação do primeiro
sisteminha de câmera que colocou na cidade, se eu não me engano, foram 18 pontos que nós fizemos a primeira vez. Fizemos o projeto direitinho, instalou, tudo bonitinho. O que você faz com uma câmera Speed? Speed, Speed, ela tem velocidade, vamos falar assim. E ela faz uma movimentação na horizontal que a gente chama panorizador. Ela pode andar assim, assim, e na vertical que chama pan. Então ela faz tilt, assim, para cima e para baixo, e ela dá zoom, ela traz a imagem para perto. Então, hoje, a Prefeitura de Franca contratou com uma empresa aqui em Franca, locada, da Prefeitura tem uma locação, ela paga um valor por mês, e esse valor está ajudando a elucidar muita coisa aqui em Franca. E eles montaram, ali onde era o tiro de guerra, ali perto da Prefeitura, ali tem uma central de operações. Fica ali em frente, onde era o tiro de guerra mesmo, ali tem uma sala, o sistema anterior ficava ali no terminal de ônibus. E aonde que tem essas câmeras aqui em Franca? Tem 50 e poucas, 58, se eu não me engano. Tem no centro, tem no polo esportivo, tem na ponte da São Sebastião, lugares onde eles têm mais problemas. Então, nesses locais, onde tem mais ocorrência. No cruzamento da Champanhar. Quando você vê muitas dessas imagens que aparecem no noticiário, vieram de lá. E a Prefeitura, hoje, com a LGPD, precisa tomar muito cuidado. Né? A hora que eu cheguei ali está um termo. Eu acabei de assinar um termo aqui para o pessoal levar para São Paulo para poder usar a nossa imagem. Isso é outro problema que os condomínios vão ter. Hoje, qualquer contrato nosso, nós adequamos para a LGPD. Porque não tem jeito. O que você faz com a imagem? O cara, eu não quero deixar ser filmado para entrar no condomínio. Então, tudo está acontecendo, gente. Paulo, passa para mim. Isso. Às vezes, conforme a posição que ela está, a câmera, ela tem... eu acho que eu vou tentar falar isso daqui um pouco, mas ela tem uma riqueza de detalhes que, quando você tem um software, que você tem as faces tudo guardada, você tem o banco de dados, tudo guardadinho, a face de todo mundo. E ela começa a analisar, vamos supor, um jogo de futebol, entrada do jogo de futebol. Todo mundo que está passando lá, o sistema está lá, está olhando todo mundo assim. De repente, tem um aviso que precisa te pegar aquela imagem. Vai no banco de dados da polícia, fala, não, tem um mandado de busca dele. Dali um pouquinho, já fica os guardas lá, recebe o comunicado, já busca o cara. Isso está acontecendo muito. Carnaval, então, show. Eles conseguiram prender bastante gente. Mas depende de ter um banco de dados coerente. Se o banco de dados... Não, isso daí não. Agora tem muita coisa que dá multa. Na rodovia, eles andaram soltando alguma coisa assim, que a câmera Speed Dome ele vai poder ver você dentro do carro. E eu não vi. Hã? Não, dá para ver. Aham. Dá para ver? Gente, a coisa está de um jeito que quando você pensa, já está acontecendo. Aí, esse tipo de câmera, deixa eu só tentar antecipar aqui, da gente faz um pinga-fogo daqui um pouquinho. Câmera varifocal. Varifocal, o que é? Ela varia o foco. Porque, às vezes, eu sou obrigado a colocar uma câmera numa determinada posição, mas eu quero pegar a pessoa que está lá na outra posição. E esse zoom não é automático. Eu tenho que ajustar o foco para poder trazer a pessoa para uma posição interessante. Então, existem essas câmeras varifocais, existem câmeras que têm você consegue mudar essa posição da lente para poder tirar uma imagem com maior precisão, com maior qualidade. Porque é a mesma coisa, eu pegar aqui o celular, levantar aqui, tirar uma foto, e a qualidade? Depois eu falo um pouquinho de qualidade de imagem para ficar mais fácil eles interpretarem isso daí. Agora, eu fiz um comparativo aqui com as câmeras analógicas, antigamente.
Antigamente se usava muito essa câmera aqui, essa pequenininha, que é as minicâmeras. Isso daí vendeu minicâmera igual pipoca, tinha uma atrás da outra, assim. Isso daí, o que ela tem? Hoje, as câmeras, com aquele outro case, aquele outro invólucro, tem como se fosse uma minicâmera lá dentro. Só que o hardware foi super melhorado, foi bem trabalhado, conseguiram melhorar o software e o hardware. Vocês entendem o que é software e hardware, né? O hardware é a parte eletrônica do conjunto. O que as câmeras convencionais tinham? Baixa resolução, baixa qualidade de imagem, as câmeras não tinham armazenamento próprio, e elas podem ser ligadas direto na TV. As TVs de antigamente tinham uma entradinha, que a gente chama, aquelas entradinhas que tem colorido por fora, amarela. Aquela entrada, você pegava uma câmera, joga ali, a TV consegue pegar essa imagem e te mostrar essa imagem. Mas não tem muita qualidade. Agora, tudo é HDMI, né? HDMI já dá uma entrada com bem mais qualidade. E vídeo porteiro, e alguns porteiros, vídeo porteiros, também. Vídeo porteiro, hoje, já está tendo vídeo porteiro com qualidade HD. HD, mas mais que HD ainda não tem. Tipo, Full HD não existe. Tá? Depois eu vou comentar. Existe o sinal analógico, o sinal em HD, igual a TV em HD, sinal em Full HD. São os principais sinais que a gente tem de imagem hoje. Mas o mercado hoje de vídeo porteiro está tudo em HD. Aí, o que fizeram? Pegaram as câmeras analógicas e colocaram alta definição nelas. Hoje, a gente já tem câmera que tem definição de até 4K. Então, tem HD, Full HD, 4K. E essas tecnologias que montam essa sopa de letrinha aí, cada uma dessa, os fabricantes mundiais, os players mundiais, então, a maioria deles estão na China. Uma empresa chama Dahua, a outra empresa chama Hikvision. São duas empresas. A Dahua é a fornecedora da Intelbras, tem parceria, e a parte de engenharia do produto é feita pela Intelbras. A Hikvision já veio para o Brasil numa pegada um pouco diferente. Muitos dos equipamentos que estão nas grandes cidades são Hikvision. Tem muita aplicação também de Dahua. E o custo-benefício desse tipo de câmera aí ainda é um pouco mais barato que as câmeras IPs. E, às vezes, o cara já tem uma instalação que está toda analógica, quer melhorar a qualidade da imagem, ele parte uma câmera com mais definição e deixa a estrutura antiga. Mas já tem câmera hoje que eu vou precisar da câmera e do gravador para eles poderem conversar. Se o gravador tem que ser compatível com aquela câmera que eu vou usar. Se eu der muita tecnologia para a câmera e o gravador não tiver, não vai adiantar. Pode passar, Paulo. Agora, as câmeras IP, o que eu comentei anteriormente, elas transformam a imagem digital e já jogam para a rede direto. Transmitir dados é muito mais simples do que você transmitir o sinal analógico. Muito mais simples. Ela pode trabalhar de modo autônomo. O que é módulo autônomo? Tem câmera que tem um casezinho lá, você põe um cartão de memória, ele memoriza tudo que ela está gravando. E aí você trabalha, não precisa nem de gravador. Você pode acessar lá o cartão de memória e pegar as imagens lá. Isso já tem coisa bem simples para poder usar. Alguns modelos têm PoE. PoE é uma sigla, Power over Ethernet. Eu mando com um cabo de dados, eu mando a alimentação para a câmera e mando também o sinal de dados. E algumas câmeras têm inteligência de vídeo, e a inteligência de vídeo vai ser uma tecnologia, a tecnologia IP é do futuro. Não tem como escapar. Eu vou fazer um investimento agora. Pelo amor de Deus, compra a câmera IP. Eu vou comprar 10, compra 6, às vezes o preço vai ficar, coloca essa, mas deixa tudo cabeado, prontinho, para colocar a câmera IP. Senão, a tecnologia vai passar, a gente vai ficar mais para trás. Passa para mim, Paulo. Vou falar bem rapidinho disso daí, essa sopa de letrinha aí. Essas câmeras, a maioria delas, as IP principalmente, elas têm compensação de luz de fundo. Às vezes você pega uma imagem, ela tem um clarão de lá, vem um carro passando, ele joga na imagem, me ofusca toda a imagem, tem como compensar isso daí. IK10. Teve um cliente que queria que
todas as câmeras tivessem K10, porque ele aguenta levar uma martelada. O invólucro da câmera dá para dar uma martelada sem ela quebrar. Inteligência de vídeo. Agora saiu essa aqui, que chama Full Color+. Ela tem um sensor que ela trabalha com infravermelho e ela tem uma inteligência. Quando ele pega o movimento, ele pega e já acende mais um LED. Hoje, a iluminação é toda de LED. Mas é um LED num comprimento de onda. Nossa, eu falei Techniquez. É um LED que a gravação, você olha, ela fica colorida. Enquanto a gravação com infravermelho, ela fica preto e branco à noite. Por mais que você tente, ela fica preto e branco. Depois, na hora que a gente terminar, eu tenho na minha casa eu tenho uma câmera que é full color. Vocês veem a gravação das meia-noite. Tudo coloridinho, bonitinho. Você vê a cor da roupa das pessoas que estão passando na rua. E, quando o full color não está ligado, aí você vê tudo preto e branco. Uma coisa interessante, olha o cenário para escolher qual lente que você quer pôr na câmera, para trazer a imagem. Eu quero uma câmera ali. Ninguém pede isso. Eles chegam assim e falam, não, eu quero uma câmera ali, pronto. Mas que me traga a imagem mais para perto. Isso vai custar, mas já tem que tentar acertar isso na hora de fazer o pedido, acertar uma venda. Pode passar, Paulo. Eu vou só molhar a boca, gente. E os gravadores? E os gravadores agora? Um gravador, eu tive que colocar essa imagem aqui, é a traseira de um gravador. Ela tem a câmera, ela é ligada a esse cabo aqui, acabou. Só isso. E a gente alimenta a câmera. Então, é um cabo coaxial que se faz essa ligação. Cabo de antena de TV, vamos falar assim. Pode passar, Paulo. Oi? Não, esse aqui que faz. Isso aqui ficou, esse slide, aqui está o gravador. O gravador, as câmeras, imagina, uma câmera entrando aqui, outra câmera entrando aqui, cada posição dessa, você põe uma câmera. Isso aqui é o que a gente chama do switch PoE. Você joga todos os seus equipamentos lá que vão precisar, que vai querer jogar na rede. E eu jogo um cabo daqui no gravador. Posso encher de câmera aqui, e daqui um só vai para lá. Porque os dados vão tudo, fala assim, vai dados da câmera 1, da câmera 2, vai tudo misturado. Então, a interligação do switch PoE, que vai alimentar tudo, ele joga tudo misturado ao gravador. Então, é muito mais simples. Vamos falar assim, possibilidade de interferência eletromagnética menor. Você consegue usar uma fibra ótica para poder levar a distância, coisas desse tipo. Tem um exemplo da fibra ótica? Passa para mim. Não, talvez eu tirei aquele, né? Vamos supor que você tem uma situação assim. Vou pegar um exemplo. Uma fazenda, você tem uma porteira da fazenda, você quer pôr uma câmera na entrada da porteira. Primeiro que eu preciso de energia. Aí eu tenho uma distância de, vamos falar, 500 metros até a sede. O que eu faço numa hora dessa? Ou espicho um fio 500 metros até chegar lá, eletricamente não vai funcionar, ou eu ponho um rádio digital aqui, outro rádio de lá, eles vão conversar e vai mandar esse sinal de lá, da câmera para lá, ou passo uma fibra ótica da porteira até chegar na casa e põe conversores para pegar esse sinal. O que a fibra ótica faz? Pega o sinal digital, passa no conversor, joga na fibra, anda na fibra até chegar na outra ponta, chega lá, faz o processo inverso e devolve o sinal digital de novo, sem interferência. Só para vocês terem uma ideia, o custo de 1 metro de fibra ótica, de uma fibra, não custa R$1. Ladrão, hoje, eles não sabem quando é uma fibra ótica e quando é um fio de cobre. Não sei se vocês estão me entendendo. Porque a cara dos dois é igual. O que as operadoras de telefonia estão fazendo? Estão levando uma fibra ótica para cada casa. Mas elas põem a fibra ótica. Está escrito, tem muitas que colocam. Então, o ladrão hoje, o que eles estão roubando? A prefeitura tem sinalização de semáforo. Mas não tem semáforo com fibra ótica ainda. Ainda é sinal elétrico. Então, vira e mexe, chega os problemas lá, o pessoal da Guarda Municipal comenta com a gente, roubaram, parou o semáforo lá do lugar que dá sempre.
A Vila São Sebastião não, mas do Santa Terezinha ali, aquele pedaço ali. Não, pelo amor de Deus, eu não dou conta do nosso. Aí, o que acontece? Eles têm que passar a fiação toda nova, porque eles derretem a fiação e vendem o cobre. Aí, daqui a um pouquinho eu falo sobre o conselho, porque tem muitas ações que fazem, tanto o conselho, com a guarda municipal, com a vigilância sanitária, porque precisa da vigilância nos ferro velho, para coibir esse tipo de roubo. Mas você não tem jeito de coibir muito o roubo, mas você coíbe quem compra. Aí você fecha. Outro dia, teve um caso aqui em Franca, isso eu posso comentar, um desses ferro velho que conseguiu ficar uns dias fechado, porque, por maus tratos, um cachorro que estava lá. O cachorro estava sofrendo maus tratos, aí o pessoal da vigilância estava junto, aí conseguiu cercar por causa do cachorro, não por causa da... receptação, porque a receptação, o troço já está derretido lá, que você vai falar quem trouxe. Então, isso é muito complicado. Agora, vamos falar um pouquinho de IA, né? O que eles puseram de inteligência. Volta lá, Paulo, aquela outra, eu não falei dali. De inteligência nas câmeras hoje, nos sistemas. O que é comum hoje os fabricantes fazerem? Eu consigo detectar movimento de pessoas e veículos. Então, eu saber quando é uma pessoa, quando é um veículo. Vamos supor um exemplo. Eu tenho uma entrada de um sítio, qualquer coisa, e eu tenho uma estradinha que passa. Eu ilumino bem aquele lugar, eu pego uma imagem, faço uma linha virtual, passou um carro, eu faço disparar um alarme. Coisa desse tipo. E eu pego aquela imagem naquele determinado instante, coisas desse tipo. Passou pessoas, a imagem, o software consegue saber se é pessoa ou se é veículo. Outra coisa, contagem de pessoas. Já tem câmera hoje que eu consigo. Eu uso essa câmera de contagem de pessoas, é uma câmera mais cara, deve estar custando hoje na faixa de uns R$4.000, mas se eu precisar falar assim, naquela sala é para ficar só 2 pessoas. Aí nós fizemos um software que ela consegue contar quantas pessoas tem. Enquanto tem 3 pessoas, ela gera um alarme para cá, para nós. Deu para entender isso? Então, é interessante isso daí, porque alguma coisa de errada está acontecendo lá. Apesar de você ter imagem, mas gerou um alarme. Pera, eu vou olhar. Alguma coisa de ruim está acontecendo. Linha e cerca virtual, você criar... depois eu vou mostrar no outro slide, a linha e cerca virtual. Uma linha, você tem uma imagem aqui, eu crio uma linha, se alguém ultrapassar para cá ou para cá, vai fazer um disparo. Uma cerca virtual, você fecha um determinado perímetro, fala, aquela região ali eu estou supervisionando. Leitura de placa de veículo. Isso daí é uma coisa que é terrível. Você vai entrar num shopping, num supermercado, coisa e tal, não são todas as câmeras que conseguem ver. Por isso que eles colocam como é que chama aquele negócio que põe no chão? Quebra-mola, para você passar mais devagar, é para o gravador dar tempo de pegar aquela imagem. Porque o que acontece? Precisa ter um software por trás que pega aquela imagem que saiu meio borrada assim e transforma em dados digitais, assim, que não é mais imagem, vai virar placa SUS 2J66, placa do meu carro. Então, ele consegue fazer isso. Essa placa, com esse comportamento, ela tem que ficar uma altura padrão, mais ou menos essa altura, aqui, 1,5 m, mais ou menos, para poder trabalhar legal. E tem outros dispositivos que vê comportamento. Você está num shopping, você tem uma imagem, tem uma pessoa andando em volta de um carro. Ele vai, se tiver esse recurso, ele pega, solta um evento falando, tem alguém rodando, aquela imagem já rodou lá 3 vezes. Aglomeração de pessoas, vamos supor, num shopping, aconteceu uma briga, um monte de gente correndo, e você tem aquela imagem. O software tem que interpretar que está todo mundo correndo e dar um alarme para o cara, porque o cara pode estar tomando uma Coca-Cola longe, dali não está olhando para aquele evento que está acontecendo. Então, são coisas desse tipo. Cada dia está aparecendo mais recursos, mas isso tudo custa. Então, esse aqui é um exemplo típico. Se eu pegar essa imagem aqui, é uma imagem legal, crio uma linha aqui, passou algum carro aqui ou aqui, a imagem está legal para mim usar esse tipo de recurso. Aqui, você tem uma vaga,
Se alguém estacionar nessa vaga, eu crio uma área aqui achoreada, que se alguém chegar com um carro aqui, vai acontecer um evento. Condomínio tem muito de criar vaga de segurança. Aquela vaga ninguém para. Se alguém parar naquela vaga, que algum enguiço está acontecendo. Então, precisa tomar muito cuidado com isso, que tem muito morador que não obedece à vaga de segurança. Vocês entenderam o que é uma vaga de segurança? Tem uma garagem. Normalmente, condomínios que se prezam, né? Porque, às vezes, não tem espaço de garagem para todo mundo. Aquela vaga de segurança é, se alguém parar um veículo lá, é porque ele está sob ameaça. Então, o porteiro... Não, até aí tudo bem. Pode até ser, mas o porteiro já vai ficar atento àquilo ali. É. Passa para mim, Paulo. Essa aqui é um cenário noturno. Vocês olham bem, a casa como é que está bem iluminada e como é que a rua está bem iluminada. Então, para você fazer algum tipo de inteligência, alguma imagem, trabalhar uma imagem, esse aqui é um cenário legal, dá para trabalhar legal, porque tem iluminação. Hoje, a Intelbras lançou, e tem outros fabricantes que também já lançaram, chama Super Color. Ela enxerga onde o olho humano não enxerga. E colorido. Por incrível que pareça. Não me perguntem como que faz isso, que isso é segredo de Estado. Eu vi outro dia, até esqueci de colocar esse vídeo. Você tinha uma imagem aqui, olho humano, tudo preto. Breu, à noite você não vê cor de roupa, gente. A hora que liga o supercolor, você vê todo mundo coloridinho. É muito interessante isso daí. Passa para mim, Paulo. Agora, graças a Deus, agora eu já posso... acabou o pinga-fogo. Eu tenho alguns eventos aqui, alguns cases que a Intelbras fez. Cada evento, cada videozinho desses são em torno de 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto e meio. Eu não sei como é que está nosso time. Posso passar, gente? Tranquilo? Isso daí é uma roda gigante em Camboriú. Inovador, inédito no nosso país, na nossa região, e por ser um empreendimento que mexe com a experiência e, sobretudo, até com a segurança dos visitantes, demandou que a gente tivesse uma solução altamente tecnológica e confiável. E, para isso, a gente selecionou a Intelbras, como uma empresa catarinense, com mais de 45 anos de mercado. Toda a segurança e tranquilidade para aproveitar a FG Big Wheel já começa desde a chegada. A temperatura dos visitantes e funcionários é feita pela solução térmica da Intelbras. Isso garante ainda mais tranquilidade para todos que entrarem aqui. O perímetro total e as aberturas estão cobertos pelo sistema de alarme da Intelbras, que ele é totalmente sem fio. Escolhemos esse sistema porque é extremamente confiável para aplicações em grandes distâncias. Aqui temos um cenário com muitos obstáculos. E esse sistema da Intelbras permite uma instalação simplificada, rápida e, claro, isso gerou muita economia em infraestrutura e agilizou a instalação. Nós tivemos muita facilidade em trabalhar com a equipe da Intelbras, no sentido de entender as nossas necessidades, identificar as melhores soluções e os melhores equipamentos a serem instalados aqui na FG Big Wheel. O sistema de alarme ele é totalmente integrado com o sistema de CFTV. Dessa forma, nós conseguimos um monitoramento mais completo em tempo real. Nós utilizamos a inteligência artificial das soluções para trazer mais tranquilidade para os visitantes. 2 importantes recursos são a contagem e a identificação de pessoas no ambiente. Então, por exemplo, uma criança que se perdeu dos pais é facilmente encontrada pelo sistema da Intelbras. Isso pode ser feito através de uma foto, tirada de celular, cor da roupa, boné, camisa ou até pelo gênero. São muitos os recursos. O foco agora é direcionar as soluções inteligentes para a prevenção ao Covid, para que seja uma opção muito segura para as famílias. Mas após a pandemia, as soluções vão ser utilizadas para outros fins. A solução térmica pode medir a temperatura nas áreas de vegetação para evitar intrusões, para prevenir furtos, por exemplo. Podemos detectar quais as áreas são mais frequentadas, evitar filas, aglomerações, tudo através das funções inteligentes Intelbras. Nesse pouco tempo a gente já conseguiu ver os resultados das soluções empregadas aqui na FG Big Wheel, tanto nos aspectos operacionais, nos ajudando a controlar o fluxo dos visitantes, a ter o melhor aproveitamento dos horários,
quanto nos quesitos de segurança do visitante e do próprio equipamento. Tendo alguém próximo como a Intelbras, com tecnologia nacional, um atendimento diferenciado para nós foi fundamental para que a gente conseguisse atingir esse alto nível de qualidade e de confiabilidade nos sistemas. Esse videozinho ele foi feito na pandemia. Vocês viram o pessoal todo de máscara, coisa e tal, né? Mas ele falou uma coisa lá, não sei se vocês conseguiram se atentar na solução térmica. Vocês viram, estava escrito 35,6, coisa e tal. Nós vendemos muito solução térmica no estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo, instalamos muita solução térmica, porque na pandemia não podia parar. Então, muitos depósitos, centros de distribuição, foram instalados câmeras térmicas. Essa câmera a pessoa passava, media a temperatura da pessoa e liberava a catraca ou não liberava para poder entrar. Isso daí, até aqui no Magalu, lá tem na entrada, naqueles... Como é que chama aquilo lá mesmo? Esqueci o nome. Na catraca deles, lá para poder entrar, tem uma solução dessas, fica a câmera lá e a câmera mostra até a temperatura que você está. O que acontecia antigamente? O Exército proibia usar esse tipo de câmera térmica para você fazer proteção. Precisava pedir autorização ao Exército para poder fazer esse tipo de coisa. Hoje já não se precisa mais. Aí, outro dia, nós tivemos um caso de um cliente de café, agora está na moda o café, roubar café, coisa e tal. Ele queria olhar para o ambiente e ver, a única coisa, lá era tudo aberto, assim, e um breu. A única coisa que ia funcionar, o quê? Câmera térmica. Mas eu pego cachorro, eu pego gato, eu pego tudo que tem calor, e pessoas também. Aí, o software precisa analisar quando é pessoas e quando é um cachorro. E aí que está o grande problema. Porque você tem um evento, mas um cachorro não é problema, mas um humano é problema. Vocês perceberam onde o impasse começa a acontecer? Tem um outro, Paulo. Esse daí é um condomínio também. Ele é rapidinho. É interessante. Esse daí está em Florianópolis, se não me engano. A cidade de Pedra Branca nasceu nos anos 90 com o intuito das pessoas poderem morar, se divertir e trabalhar no mesmo local. E junto com a Associação dos Moradores, a Pedra Branca se tornou um bairro modelo onde é possível ter tranquilidade e segurança para se viver. E a tecnologia da Intelbras ajudou a gente a potencializar a segurança e a sensação de segurança no bairro. Nos trouxe a facilidade de identificar as situações quando ocorre um delito e passar as informações diretamente para a polícia em um tempo de resposta muito curto. A tecnologia da Intelbras ela tem auxiliado muito no trabalho do 16º Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo município de Palhoça, por conta do monitoramento de veículos. Então possibilita que a gente faça a leitura das placas dos veículos que passam por essas câmeras. A gente também faça o monitoramento de pessoas suspeitas, identificando vestimentas e, conforme padrões pré-estabelecidos, a gente consegue localizar essas pessoas. Então, pessoas desaparecidas, pessoas suspeitas de cometimento de delitos, a gente consegue localizar por um padrão estabelecido onde que essas pessoas estão e prontamente, a partir dessa base, a base do tático, a base da inteligência, a gente consegue fazer a abordagem delas. Os equipamentos instalados no bairro Pedra Branca possuem tecnologias de ponta. São câmeras de alta definição com inteligência artificial, visão panorâmica, alto poder de zoom e capazes de fazer inteligências como contagem de pessoas, busca forense, reconhecimento facial e muito mais.
Para nós, é uma grande satisfação participar de um projeto como esse, levar, através dos nossos produtos e soluções, mais segurança e proteção para milhares de pessoas. Utilizamos câmeras de altíssima tecnologia, com leitura das placas dos veículos em todas as entradas que dão acesso ao Pedra Branca, além do reconhecimento facial em áreas do passeio e que dispõe de inteligência artificial, contribuindo para o controle da cidade e proporcionando mais tranquilidade para os moradores e visitantes. A gente fez um projeto já pensando no futuro, então já está previsto ampliações da área de abrangência e novas tecnologias para melhorar ainda mais a segurança aqui no bairro. Tem mais um, não tem? Isso daí numa instituição de ensino também é interessante. Nós nos deparamos também com uma situação dessa. Foi lá, está lá instalado, né, Alex, lá no Pestalozzi. Foi na época da pandemia também, né? E tivemos que nos virar nos 30. Quando aconteceu, mas não foi aqui em Franca, aconteceu em outras escolas, gente de fora entrando, aí cadastrou as faces de todas as crianças, e lá foi muito legal, porque rapidinho o sistema consegue ver, ele consegue ver, eu não lembro mais os números, não sei se é 8 faces, 8 por vez, numa tacada só, e chegava aquele bando de criança lá, tudo numa tacada só, e o sisteminha rodando, identificando as faces de todo mundo. Passa esse daí, Paulo. Gente, está acabando. Já acabou praticamente, né? São 20 anos trabalhando com educação. E nós sabemos o quanto é importante investir numa infraestrutura que entregue confiança para os pais, que facilite a rotina dos alunos e dos professores, e isso nós conseguimos através da tecnologia. Inovação. Inovação é o nosso ponto de partida. Desde o início, a gente sempre utilizou as soluções Intelbras aqui no Colégio Fórmula. Desde alarme, câmeras, a parte de redes e agora também comunicação. A tecnologia IP da Intelbras se encaixou perfeitamente às necessidades do colégio. Agiliza muito a instalação, traz economia grande para o cliente, reduz custos, reduz manutenção e, principal, acompanha o crescimento da empresa. Como nós temos 2 unidades em bairros diferentes, a comunicação via IP facilitou a rotina dos nossos funcionários de ligar de uma unidade para outra. De qualquer lugar, nós conseguimos monitorar através do smartphone ou da nossa outra unidade. O nosso alarme também, aonde ocorre o disparo, a gente sabe o local exato onde aconteceu esse disparo e a nossa equipe de segurança fica prontamente para atender. Entender o cliente, seus desafios e suas prioridades é fundamental para oferecer a solução correta. E este é um dos DNAs da Intelbras. A Intelbras desenvolve soluções que atendem a todos os tipos de negócio. E isso dá segurança para o nosso parceiro, que pode trabalhar com mais confiança, que reflete também na relação com os seus clientes finais. A gente acabou de instalar as catracas com reconhecimento facial para acesso dos alunos e futuramente dos professores. O acesso ao colégio só será permitido através da tecnologia com inteligência artificial. Com essa nova unidade agora do Colégio Fórmula, assim que ela foi reaberta, né, para os alunos começarem a estudar aqui, eu marquei com o colégio uma visitação. E nessa visitação eu fiz todo o olhar técnico que a gente tem de disposição de câmeras, alarme contra incêndio, para onde é que era o monitoramento, onde que ficavam as pessoas que estavam cuidando dessas câmeras. Foi muito bem planejado, muito bem organizado pelo colégio. Nosso olhar para o futuro é pensar em novas tecnologias, mas também de forma sustentável. E com a construção da nova unidade, pretendemos instalar uma solução de energia solar também na Intelbras. A energia solar é uma das formas que temos de transmitir valores importantes aos nossos alunos, com a preservação do meio ambiente e, com certeza, economia permanente para investirmos em outras áreas. A rotina de um colégio é complexa e a tecnologia da Intelbras nos traz essa tranquilidade e funcionamento contínuo da operação. Nada pode parar.
todo ambiente onde existam pessoas, especialmente crianças, é fundamental tomar todas as medidas de segurança. E escolher uma marca com produtos tão avançados que nos entregou tudo, a solução completa, é essencial. Para nós do Fórmula, confiança é a certeza de estar com uma empresa que nos dá a tranquilidade de ter o que há e mais tecnológico na medida certa que o colégio precisa. Eu não quero outra marca. Eu vou sempre escolher Intelbras, porque essa realmente confia. É interessante, a gente fala da Intelbras, a gente é parceiro da Intelbras fazem 35 anos. Eu conheci o dono da Intelbras quando ela passava por dificuldade. E depois a gente virou amigo. E hoje, no Brasil, são da nossa área que faz esse tipo de coisa, ligados direto à Intelbras, são 40 empresas. São 40 empresas. As outras empresas fazem através de um distribuidor. Então, a nossa empresa, eu posso comprar um copo ou comprar uma caixa de copo. Se eu vou fazer um projeto, um determinado projeto, eu posso comprar uma peça de um produto, uma peça do outro, e juntar os produtos para fazer o projeto, juntar as caixinhas todas. E, então, isso facilita muito o nosso trabalho. E eu tenho a engenharia inteirinha deles disponíveis para nós. Quando eu tenho um projeto maior que eu tenho que executar, existe um desconto especial que a gente tem para alguns produtos de projeto, que são produtos mais, vamos falar assim, não é de prateleira. São produtos específicos, que têm uma inteligência bem maior embarcada. Então, dessas empresas, eu tive numa convenção agora em Florianópolis, agora deve fazer um mês mais ou menos, e eu conheci gente do Brasil inteiro. E a gente pôde perceber que o que o cara usa lá em Recife é a mesma coisa que a gente usa aqui, porque a tecnologia é a mesma e a engenharia é a mesma. Tem muita coisa que foi desenvolvida aqui para o padrão brasileiro. Muita coisa vem de fora, mas tudo com software nacional. Agora eu não estou falando de Intelbras, esse vídeo aqui, o Paulo aqui até que me mostrou ele, eu não tinha visto. Tem muito carro hoje, veículo. Se eu como uma faixa assim, a direção tenta voltar. Você consegue sinalização, mudança de faixa. Se você não ligar a seta, a direção não deixa você ir. Esse da Volkswagen, esse vídeo aí mostra o que a inteligência está fazendo com os nossos veículos. Coloca ele para você ver, para rodar, fazendo favor. Ela é breca. Sinalizar, né? Agora eu tocou a buzina, olha. É interessante, né? Mas para fazer isso tudo, usou um monte de recurso. Como é que chama? Otto. Não sabia. Que legal, cara. Obrigado pela informação, não sabia. Não, mas só que o meu carro, a menina, na hora que eu peguei o carro, ela me ensinou. Eu nunca usei. Tem um negócio de falar com o carro, mas tem um negócio para mim que é mais legal, é pegar o celular. Eu baixo o aplicativo do carro, Blue Link, né, do meu, eu dou partida nele aqui, já liga ar-condicionado, se está no sol, a hora que eu chego, o carro está ligado. Aconteceu um negócio outro dia interessante, eu estava no pódio fazendo uma caminhada e dei partida no carro, mas eu estava vendo o carro, estava um quarteirão assim, de distância, eu estava vendo. E veio um casal fazendo caminhada assim, ele parou, foi no carro, olhou para lá, para cá, como é que esse motor ligou? Eu falei, mas foi isso que aconteceu, tá? Só que eu não sei se hoje o mercado de carro, como que está isso. Esse meu tem, mas não é nada um carro importado, é um carro normal. E a outra coisa que o pessoal fala, câmera 360. Essa história da câmera 360 é muito interessante, porque ele tem câmera na frente, tem câmera atrás, tem câmera debaixo do retrovisor, tem câmera aqui. Ele junta
todas as imagens e forma uma. Só que aí você tem a posição do carro certinho, 360, como se estivesse por cima. E ele muda a cor do carro para ficar na cor do seu carro, para ficar fácil assim, né? Então, e o pessoal acha que, pô, mas tem alguém de cima olhando. Não, não tem, cara. Foi montada aquela imagem, juntou várias imagens. Agora, tem uma outra coisa interessante que não deu tempo de eu falar. Isso daí, essa mulher robô, no YouTube, apareceu 200 coisas, porque eu comecei a pesquisar um pouco de inteligência artificial para trazer para vocês. A moça é bonita e teve uma exposição, eu não sei se foi na China, se foi na Coreia, onde foi, e esse cara está desenvolvendo, aí tem um monte de inteligência nela, ela tem que ter sensor na boca, tem sensor na mão, tem sensor em tudo quanto é lugar, e aí roda, vai. Só que depois vocês procurem a mulher, namorada robô no YouTube, vai vir. Aí, aonde nós vamos parar? Então, só que isso daí já está acontecendo lá fora. Isso daí é desse ano, esse vídeo é desse ano. Eu peguei esses dias agora. Então, a coisa pegou um rumo que nós não sabemos onde nós vamos chegar. Infelizmente, assim. Eu falei outro dia que o negócio da inteligência artificial, principalmente para criança pequena, que está na escola, que precisa fazer trabalho, precisa pegar livro. O que a gente vai fazer com os livros? Cabe a minha biblioteca. Fazer o quê com aquilo? Então, é isso daí, essa concepção que mudou muito, né? Gente, aí eu estava preparando isso aqui hoje, aí eu assisti televisão na hora do almoço, aí aconteceu um evento em Ribeirão, um condomínio de apartamentos. Eu vou tentar antecipar um pouco, que o vídeo o Paulo vai pôr. Uma moça alugou, sirva de exemplo, ela alugou um apartamento com documento falso. Alugou na imobiliária, coisa e tal, e ela foi para o apartamento. Segura só um pouquinho. E ela ocupou esse apartamento e, eu acho que começou ontem, o vídeo vai falar, ontem, e aí aconteceu esse evento hoje, às 9 horas da manhã. Mas aí eu falei, gente, eu preciso pôr esse vídeo para vocês assistirem. Coloca, Paulo. Aí, esse delegado está falando desse roubo. Apartamento, qual que é o cenário que tem no apartamento? No apartamento que eles alugaram, está vazio, completamente vazio, né, bem empoeirado. Tinha algumas garrafas de bebidas alcoólicas, né, uma garrafa de vodka em especial, que a gente tem certeza que eles fizeram o consumo. A equipe de papiloscopistas, o do EIFES, foi acionada, acabou de fazer a perícia, foram levantadas algumas digitais. A equipe de perícia também do Instituto de Criminalística também levantou alguns DNAs. E tudo isso demanda um certo tempo até conseguir levantar a autoria com base nisso. Nesse primeiro momento, nós estamos trabalhando mensagens, imagens captadas por câmeras de segurança, não só aqui do edifício, como de todo o entorno. Nós temos algumas informações que ainda não dá para passar, porque eu estou com equipes na rua, não só da DIG de Ribeirão Preto, mas a DISE também está dando um imenso apoio para nós aí, está com a equipe na rua, junto com a Polícia Militar também, eles estão fazendo algumas incursões, no afã de tentar abordar aí esses indivíduos. Nós temos uma identificação de uma das meninas que esteve efetivamente aqui. Nós estamos no encalço dela, ela ainda não saiu de Ribeirão Preto. E, enfim, e através dela chegar nos demais aí, pelo menos hoje, né? É que eu falo. E com o tempo, com as informações que a gente vai angariar, a gente vai conseguir identificar aí a autoria de todos com o tempo necessário. Tá certo, doutor. Muito obrigado por enquanto. Você falou, inclusive, sobre a importância das imagens, né? E conversando aqui com a portaria, né? As pessoas estão ajudando a gente com as informações. A gente já teve acesso a algumas imagens. Uma delas é ali na garagem. Não sei se já está no ar, peço para o pessoal avisar aqui no meu ponto. Mas é uma imagem que aparecem algumas pessoas, inclusive umas mulheres, com outros moradores sendo rendidos. Essas imagens, doutor, indicam quem são os suspeitos. É isso que significa neste momento. Isso, essas imagens, se for a que eu estou pensando, 8 ou 9 pessoas na hora da fuga. Essa aqui, ó, te mostro aqui no meu celular. Isso. Essa menina que passa aí, bem dizer, foi ela quem alugou, né, o imóvel utilizando um documento falso. Já está
quase certa a identificação dela, a gente ainda falta algumas questões, e os demais que saem aí nós estamos analisando com calma, que eu falei, eu cheguei aqui e ainda não voltei para a delegacia, né? Então a gente tem que compilar todas as informações levantadas para poder até, posteriormente, passar maiores informações. É gente que sabia muito bem o que estava fazendo, doutor. Sim, foram ousados, né? A ponto de alugar um apartamento, foram rendendo os moradores conforme eles iam saindo, entraram em 6 apartamentos, levaram bastante coisa, né, joias em sua maioria, obrigaram alguns moradores a fazer Pix, dinheiro, enfim. Não quiseram sair com nenhum veículo, apesar de eles terem levado chaves dos veículos, eles não saíram com veículos, não levaram veículos. Então, assim, a gente está levantando as primeiras informações, acredito que em breve teremos notícias aí interessantes. A população pode ajudar de alguma forma, doutor? Se tiver alguma informação, denúncia, como funciona isso? Sim, pode passar informação tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil nesse primeiro momento, né? Principalmente dos veículos, se eventualmente viram esses veículos entrar em alguma residência, alguma chácara, que como esses veículos, pelo menos pela leitura de placa, eles não saíram de Ribeirão Preto, a gente entende que eles devam estar em alguma residência grande, porque são vários indivíduos, ou até mesmo chácara, né? É comum eles alugarem chácaras para, após a prática do crime, servir como esconderijo. Isso porque o monitoramento das estradas não indicou a passagem desses carros, é isso? Isso, pelas estradas esses veículos não passaram. É claro que nós temos estradas que não são monitoradas, estradas de terras e etc. Mas nós estamos monitorando eles de outras formas também, não só através da leitura das placas, que agora não dá para falar como está sendo feito esse monitoramento, mas tudo indica que pelo menos parte desse grupo esteja em Ribeirão ainda. Doutor, vou deixar você trabalhar. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Vai lá para a delegacia, que eu sei que o senhor tem que averiguar a pessoa que está lá. Vamos recapitular então, Bruna, informação importante que chegou agora com a entrevista do delegado André Baldock. Ele já tem a identificação dos 3 carros que fizeram parte desta invasão aqui no prédio da Campos Sales. São esses carros, um Fiat branco, um Volkswagen branco e um Tigo que me parece na cor azul ou preta, vocês conseguem ver aí melhor pela imagem. Já se sabe que esses carros não deixaram a cidade de Ribeirão Preto, pelo menos por enquanto, porque não existe a indicação de passagem desses carros por rodovias da região, e uma pessoa neste momento, uma mulher que não teve o nome divulgado, já está abordada na delegacia, ainda não na condição de presa, é importante deixar isso claro, mas ela já está abordada para ser averiguada, porque seria ela quem teria feito o pagamento do calção para que o apartamento aqui fosse alugado. Aí vamos lembrar aquele detalhe importante, para ter acesso ao edifício, os ladrões alugaram esse apartamento há cerca de 2 semanas, por isso conseguiram entrar e aí de ontem para hoje dormiram aqui e na manhã desta quarta-feira agiram. Então a pessoa que pagou por esse calção é quem está sendo averiguada neste momento na delegacia. Já se sabe que para este contrato na imobiliária foi usado um documento falso, o delegado confirmou isso agora para a gente. E imagens de câmeras de segurança que eu obtive agora com a portaria há poucos minutos mostram o momento em que esses suspeitos todos circulam pela garagem, rendem os moradores e também os trabalhadores, porque foi esse o jeito que eles agiram. Renderam as pessoas que estavam chegando, que estavam aqui embaixo e de apartamento por apartamento foram subindo para que esses imóveis fossem invadidos e roubados. São pelo menos 6 apartamentos, portanto, informação atualizada aqui pelo delegado. O foco dos bandidos estava em joias, dinheiro e também em transferências via Pix. Tá bom, né, gente? É muito ruim ver uma notícia assim. Eu não queria terminar nosso bate-papo com uma notícia dessa, né? Mas a gente vai ficar aqui o tempo que precisar para poder... A gente, às vezes, tem algum questionamento, querem saber alguma coisa que a gente possa informar, mas vocês perceberam ali, principalmente na leitura da placa, não é uma imagem legal, porque ela está posicionada numa posição que pega lateralmente. Então, se ela estivesse do lado de lá, talvez fosse pegar melhor a placa, uma outra câmera. Então, são coisas desse tipo que num determinado projeto, a gente tem que pensar bem o que está fazendo. Aonde colocar, se o piso vai refletir na imagem da câmera, se não vai, se o sol vai vir de cá, vai vir de lá. A gente tenta fazer isso, mas muitas vezes não consegue. A câmera não dá recurso, a imagem não é condizente, você não consegue ter uma informação. E o pessoal da polícia são assim... me dá uma imagem. Aí a gente vai, o pessoal da perícia
vira e mexe, eles devem equipamento para a gente lá, para tentar ajudar e ver se melhora a imagem. Melhora pouco, a gente não tem muito o que fazer, porque a imagem é o que foi gravado. Em cima disso, a gente ajuda no que dá para fazer para a polícia, para poder ajudar eles. Gente, eu estou aberto a qualquer pergunta sobre qualquer assunto dessa área de tecnologia, tá? Se eu puder ajudar, se curiosidade, se vocês precisarem. Para você, né? E